Minha diretoria diretamente da Tailândia, onde são 8h30, 9h30 da manhã agora aqui. Assisti o jogo 7h30 da manhã. Parabéns pro Fogão, pra toda a torcida do Botafogo, pros jogadores, comissão técnica, porque, cara, o Botafogo hoje, ele conseguiu fazer uma coisa que é mais importante do que jogar bem e vencer, etc., que foi tirar um pouco do trauma da situação adversa, do final do jogo e tal. E tava desenhado. De alguma forma, você pega o segundo tempo, o jogador a menos, o Bragantino, o Red Bull em cima, nos minutos finais e tal, tava desenhado o Botafogo tomar o gol no final e ser aquele time que de novo toma o gol no final e é eliminado e tal. Então, pelo fantasma que o Botafogo conseguiu ontem dar uma afastada, eu acho que foi grandioso, né? Eu tô no ontem hoje aqui, vocês estão acompanhando, já começou, hein, gente? Já começou, hein? Já botei aqui o primeiro vídeo aqui de Roma e Torino, eu lá no estádio da Roma, fui conhecer o estádio, assista, já começou aqui o conteúdo sobre a viagem. Mas voltando, o Botafogo podia ter ganhado o jogo ontem de 3-0, teria um efeito interessante no sentido do time pegar moral e tal, mas talvez o efeito de você ter evitado outro gol no final, evitado outro vexame, que nem seria um vexame, né, com a menos e tal, mas evitado uma nova derrota no final do jogo, uma eliminação, para chamar de pipoqueiro e etc., é uma resposta muito mais importante que o Botafoguense esperava agora do que uma resposta, de repente, do Botafogo ir lá fazer um grande jogo e dar um pau no Bragantino, entendeu? E com todo respeito ao Red Bull Bragantino, que pra mim é Red Bull, não existe mais o Bragantino, não é uma potência e tal, né? Tem um time organizadinho e tal, um time forte, considerado os menores da América do Sul aí, mas o Bragantino não é o favorito contra o Botafogo nunca, né? Então, o Botafogo tinha tudo para passar e não ser considerado um grande feito, ser considerado, o Botafogo passou do Bragantino, tá na Libertadores, que era o que a gente esperava no ano passado até que fosse campeão. Mas da maneira que foi, da maneira que o jogo se construiu, se chega no final do jogo com o Bragantino, Red Bull, pressionando o time do Botafogo, é um contexto mediano. Com um jogador a menos desde o começo do segundo tempo, é um contexto grandioso. Por quê? Porque, porra, claro que o Red Bull Bragantino agora tem uma possibilidade maior de conseguir reverter o resultado. Então o Botafogo tem que se acuar, ao mesmo tempo o Botafogo consegue um gol. Eu não achei falta, e vou dizer mais aqui, vou até dizer algo meio polêmico, que eu já vi que a maior parte das pessoas estão contra mim nessa. Eu não daria o cartão vermelho pro Damião, não. Não daria, porque eu acho que na jogada os dois se pegam, os dois se puxam, os dois se empurram. O juiz se liga no último empurrão ali, que tem um último puxão que tem o braço aqui. Só que, cara, na jogada os dois fizeram a mesma coisa. Então você pode até dar uma falta e um cartão amarelo, eventualmente, porque a tua foi a última, ou foi mais assim, então ok. Mas, o último homem, eu sei disso, mas, porra, foi uma jogada muito interpretativa, porque os dois jogadores fazem. Então, assim, eu não considerei a expulsão a coisa mais justa do mundo, não, viu? Eu tenho muita dúvida, eu não teria expulsado, não. Se eu tivesse possibilidade de ver no VAR, eu não teria expulsado, não, porque os dois jogadores fizeram a mesma coisa, um com o outro. Então, realmente, eu não vejo dessa forma, não. E não achei falta também no gol do Botafogo. Não achei falta. Achei que ele chega ali numa dividida, o jogador do Bragantino dá uma afrouxada, na hora que ele vê que o cara vai chegar, ele dá uma afrouxada para cair, já vai caindo, e achei o lance normal. Não acho que o Botafogo fez falta, não. Sei que vai ter muita gente discutindo, porque todo final de jogo no Brasil a gente discute arbitragem e não o jogo, né? Mas o Botafogo não fez nenhum jogo espetacular nem nada, mas ele teve meio tempo. O segundo tempo do Botafogo é o segundo tempo no que dá, porque ele tem um jogador a menos, numa decisão de Libertadores. Então, não tem como você ali esperar outra coisa que não seja ser reativo ao cenário. O Botafogo reagiu bem, teve uma pressão no final do jogo, o Bragantino teve possibilidades de gol, teve chances de gol, mas você também tem que contar um pouco com a tua sorte, com o teu goleiro, com a tua capacidade defensiva e o oportunismo que foi usado lá na frente para conseguir fazer o gol. Os momentos finais do jogo, para mim, como eu disse aqui no começo do vídeo, eles são muito mais fundamentais e muito mais importantes para a sequência do Botafogo na temporada do que o resultado, do que qualquer outra coisa, porque são momentos que colocam o Botafogo num cenário assim, é exatamente o que o Botafogo vem passando desde o ano passado. Final do jogo, o Botafogo tá passando, tá se classificando, conseguindo o resultado, vai tomar um gol e vai perder. O cenário estava desenhado, e dessa vez até mais por causa de um jogador a menos. E aí o Botafogo consegue segurar, consegue não tomar o gol, consegue se classificar de forma que pouco me importa, na verdade, nesse aspecto, a questão de se foi justo, se classificou, se jogou bem, não. A questão é, o Botafogo consegue dizer pro torcedor, olha só, a primeira prova que me deram aqui, de se eu aguentava o tranco ou não, de uma decisão, de pipocar no final do jogo, de perder no final do jogo, eu ganhei. Então,
Se tudo que o Botafogo tem que fazer esse ano é afastar a imagem do ano passado para conseguir seguir em frente, esse foi um cenário maravilhoso para o Botafogo fazer esse teste e conseguir entregar para o torcedor. Eu vi diversos amigos botafoguenses aqui, WhatsApp, vídeos, etc., completamente emocionados com a classificação, e acho do caralho. Por quê? Porque é isso, porque você tem que devolver para o botafoguense de alguma maneira a possibilidade dele se emocionar e acreditar. Então, se for aí Deus escrevendo certo por linhas tortas, como vocês gostam de falar, que seja, mas o Botafogo precisava passar por esse jogo, o Botafogo precisava de um jogo dessa forma, e agora o Botafogo vai precisar de jogos onde ele tenha consistência em entregar o resultado e não sofrer no final. Jogos fora de casa na Libertadores e que fatalmente, por mais que o torcedor brasileiro não aceite muito a ideia de que, pô, nós temos um investimento de 200 milhões, o adversário tem um investimento de 5, eu tenho que passar o rodo. Às vezes a gente consegue, às vezes tem um fator de camisa, de torcida, de adversário, que nós estamos jogando contra grandes clubes e, portanto, as coisas não são bem assim. Assim como o Botafogo ficou sem dinheiro durante, sei lá, 30, 40, 50 anos, se arrastando aí, com times medíocres muitas vezes, e quando alguém vinha jogar contra o Botafogo aqui, a expectativa do Botafoguense era que ganhasse o jogo, porque é o Botafogo. O mesmo acontece com Colo-Colo, Olímpia, Peñarol, Nacional, com todos esses times. Então, tem que ter o respeito mútuo. Se a gente vai jogar uma Libertadores contra esses clubes, nós vamos passar perrengues jogando fora de casa, mesmo que esses times não tenham o mesmo investimento da gente. Então, agora o Botafogo precisa provar que ele consegue passar por essa etapa. E aí, por etapas, vai se chegando adiante numa Libertadores. Mas eu acho que, repito, para mim, o grande resultado ontem, se pudesse desenhar, o melhor pro Botafogo seria o Botafogo ser muito ameaçado de perder a vaga e conseguir não perder. Então foi exatamente aquilo que o Botafogo mais precisava, num cenário muito favorável, para fazer de novo um elo entre torcida e time, que foi altamente importante no ano de 2023 e que precisa ser importante em 2024 se o Botafogo quiser alguma coisa, porque sozinho, sem o apoio da torcida, time nenhum ganha porra nenhuma, né? Então, time grande precisa da torcida, e pro Botafoguense voltar a acreditar, voltar a estar lá no estádio, lotando, botando fé e tal, era preciso uma resposta dessa. Tá aqui o cenário, igual do ano passado, eu perdendo no final, e hoje eu não vou perder no final. E no final não perde, e diz pro torcedor, me dá uma chance de novo, porque eu comecei o ano mostrando para vocês que na primeira decisão grandiosa que eu tive de um grande torneio, eu tive tudo para perder e dessa vez eu não perdi. Então, eu acho que esse é o ponto. O resto para mim é tudo perfumaria. Como é que jogou, como é que não jogou, esse é o ponto. O Botafogo que ele conseguiu fazer agora há pouco aqui contra aqui de manhã aqui, né? Mas agora há pouco contra o Bragantino é exatamente o que o Botafogo precisava. Sucesso na Europa, Superbet, agora no Brasil. Tem bônus generosos, super odds e saques instantâneos na hora que você ganha. Seja super com Superbet.